Vai sim, com certeza. Bom dia, Aide. Então, pessoal, vamos retomar aqui. Prazer. Prazer. Pois então, vamos retomar aqui a nossa leitura. Estamos no item, na letra B, lapsos de escrita. Tá? Se eventualmente algum colega quiser fazer alguma consideração, alguma pontuação, sintam-se à vontade, tá bom? Eu já vou iniciar aqui a leitura, porque nós temos bastante material pela frente. Então, vamos lá. 1. Em uma folha de papel, com breves registros diários, a maioria de interesse profissional, encontro, para minha surpresa, incluída entre as datas corretas do mês de setembro, a data equivocadamente anotada de quinta-feira, 20 de outubro. Não é difícil esclarecer essa antecipação, e, na verdade, como uma expressão de um desejo. Eu tinha acabado de voltar de férias alguns dias antes e me sentia disposto para uma atividade médica abundante, mas o número de pacientes ainda era escasso. Quando cheguei, encontrei uma carta de uma paciente anunciando-se para o dia 20 de outubro. Ao anotar o número do mesmo dia no mês de setembro, é provável que eu tenha pensado: X deveria estar aqui. Que pena perder um mês inteiro. E nesse pensamento, antecipei a data. Nesse caso, dificilmente se pode chamar o pensamento perturbador de chocante. Foi por isso que eu também pude saber a solução do lapso da escrita, imediatamente quando o notei. No outono do ano seguinte, repeti um lapso da escrita, inteiramente análogo e por motivos semelhantes. Ernest Jones estudou esses lapsos na escrita de datas e, na maioria dos casos, foi-lhe fácil reconhecer que estavam motivados. Então a gente segue com o 2. Recebo as provas de minha contribuição para o Boletim Anual de Neurologia e Psiquiatria e, obviamente, tenho de revisar com especial cuidado o nome dos autores que, por pertencerem a diferentes nações, costumam causar maiores dificuldades. De fato, ainda encontrei alguns nomes de som estrangeiro a serem corrigidos, mas, curiosamente, o tipógrafo corrigiu um único nome em relação ao meu manuscrito, e, aliás, com todo o direito. Eu tinha escrito Burckhardt, ao passo que o tipógrafo adivinhou que seria Burckhardt. Eu tinha elogiado como muito meritório o ensaio de um obstetra sobre a influência do parto na gênese das paralisias infantis. Não teria nada a dizer contra o seu autor, mas tem o mesmo nome que ele, um escritor de Viena, que me aborreceu com uma crítica insensata da minha interpretação do sonho. Exatamente como se ao escrever o nome de Burckhardt para designar o obstetra, eu tivesse pensado algo hostil sobre o outro Burckhardt, o escritor, pois a distorção de nomes com bastante frequência significa insulto, como já mencionei a respeito nos lapsos verbais. Veja-se, por exemplo, o trecho de Júlio César, ato 3, cena 3. Sina, sinceramente meu nome é Sina. Cidadão, corte-o em pedaço, ele é um conspirador. Sina, eu sou Sina, o poeta. Eu não sou Sina, o conspirador. Cidadão, não importa, seu nome é Sina. Arranque-lhe o nome do coração e deixe-no partir. Então, para o Freud, isso é bem relevante, né, pessoal, que essas trocas de nomes, esquecimentos de nomes, elas também estão muito atreladas a questões de insultos, né? Agora me veio algo aqui enquanto eu lia.
né? Existe por parte de alguns profissionais uma certa rivalidade, julgam-se haver uma rivalidade entre profissionais das áreas psis, né? Psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Mas é interessante a gente ler aqui Freud citando algumas coisas, que o psicanalista, principalmente no que se trata neurose, ela tem um cunho emocional. Por sua vez, quando nós falamos em psicoses, diferente da neurose, a psicose ela tem um cunho mais orgânico. Então aí a gente pode observar a necessidade de intervenção medicamentosa e a forma que ambas as duas acabam se complementando, né? Então, sendo que psicanálise e a psiquiatria não são rivais, muito pelo contrário, são áreas que podem trabalhar juntas e podem se complementar e muito. Algum colega gostaria de fazer pontuações sobre os dois itens, 1 e 2? Alguém quer comentar algo? Não? Ok. Não havendo ninguém, eu sigo mais um pouquinho. Então, a gente vai agora para o número 3. Essa afirmação é claramente corroborada por uma autoobservação de A.J. Storfer, em que o autor expõe com uma fraqueza louvável os motivos que o fizeram lembrar-se incorretamente do nome de um suposto concorrente e, em seguida, escrevê-lo de maneira desfigurada. Em setembro de 1910, eu vi na vitrine de uma livraria de Zurique o recém-lançado livro do Dr. Edward Hirschman sobre a doutrina das neuroses, de Freud. Justamente nessa época, eu estava trabalhando no manuscrito de uma conferência que eu iria proferir em uma associação acadêmica sobre os princípios básicos da psicologia de Freud. Na introdução da conferência, que já estava redigida, eu havia assinalado o desenvolvimento histórico da psicologia freudiana, a partir de suas pesquisas em um campo aplicado. Certas dificuldades daí decorrentes para se obter uma apresentação resumida de seus fundamentos e também o fato de que ainda não havia se constituído nenhuma exposição geral. Quando vi o livro na vitrine do autor para mim, até então desconhecido, não pensei em comprá-lo naquele momento, mas alguns dias depois, decidi fazê-lo. O livro não estava mais na vitrine. Mencionei o livreiro, o livro recém-lançado e indiquei como autor o Dr. Edward Hartmann. O livreiro me corrigiu. O senhor quis dizer Hitchman e me trouxe o livro. O motivo inconsciente do ato falho era evidente. Em alguma medida, eu me achei merecedor do crédito por ter resumido os princípios básicos da doutrina psicanalítica. E é evidente que considerava o livro de Hitchman com inveja e aborrecimento, já que ele era um redutor do meu mérito. A modificação do nome é um ato de hostilidade inconsciente. Eu disse a mim mesmo, de acordo com a psicopatologia da vida cotidiana, na ocasião, dei-me por satisfeito com essa explicação. Algumas semanas depois, anotei aquele ato falho. Na ocasião, também levantei a questão, por que eu tinha transformado Edward Hitchman em Edward Hartmann? Será que a mera semelhança dos nomes teria levado ao nome do conhecido filósofo? Minha primeira associação foi a lembrança de uma declaração que uma vez ouvi do professor Hugo Meltz, um entusiasmado apreciador de Schopenhauer, e que dizia aproximadamente o seguinte: Edward Hartmann é o Schopenhauer atrapalhado, virado do avesso. A tendência
afetiva que determinou a estrutura substitutiva do nome esquecido foi, portanto, provavelmente não haverá grande coisa para esse Hitchman. E sua exposição resumida, ele deve estar para Freud, assim como Hartmann para Schopenhauer. Eu tinha, então, anotado esse caso como sendo um esquecimento determinado com ocorrência substitutiva. Depois do meio ano, a folha em que eu fiz a anotação chegou a minhas mãos. Percebi, então, que em vez de Hitchman, eu tinha escrito Hinchman, Hints, doença ou peste, o tempo todo. Internatszeit Psychoanalyse, 1914. Pessoal, e vocês viram agora aqui esse pequeno detalhe que ele coloca, como até na escrita dele, como que ele nomeia esse outro autor que, em tese, diminuiria o nome dele e o trabalho dele, né, como uma peste, como uma doença. Alguém gostaria de colocar algo, pontuar alguma coisa? O que vocês me dizem, pessoal? Então, eu estava ouvindo aí, primeiro ele se sentiu assim, incomodado, porque enquanto ele escrevia um artigo, o Ristman já escreveu um livro, né? Uhum. Depois ele foi analisar mais adiante, em outras circunstâncias, e ele viu que subestimou também o livro do Ristman, porque ele já tinha lido Freud. Ele achou que não ia ter nada a acrescentar naquela leitura. Agora, essa palavra aí no final que você falou da peste, talvez fosse um sentimento dele, né? Aquela pessoa o incomodava, né? Doía nele também. Será que não? Isso, eu também vejo dessa forma, Rita, exatamente isso. Né, o sentimento, a vontade que ele tinha de chamá-lo disso, né? E é interessante isso que você pontuou, sobre essa relação entre o Schopenhauer e o primeiro autor, e o Freud esse segundo, né? Pelo que eu observei, me corrija se eu estiver equivocado, eu fiquei com a sensação que era o Ernest Jones que havia redigido essa segunda parte ali, esse item 3. Né? Freud relata pela ótica do Jones. Tenho essa sensação, tá? Me corrija se eu estiver equivocado. Acho que isso mesmo. Não. Quem sou eu para corrigir, né? Quem sou eu para te corrigir? Tá certo. Vamos lá. Então a gente retoma mais um pouquinho e sintam-se à vontade para ir pontuando. Número 4. Eis um caso aparentemente mais grave de lapso de escrita, que talvez eu pudesse ter classificado com igual direito entre os equívocos na ação. Eu tinha a intenção de retirar da Caixa Econômica Postal a soma de 300 coroas, que queria enviar para um parente ausente, visando o tratamento médico. Percebo que minha conta está com 4.380 coroas e decidi diminuí-la agora para a soma redonda de 4.000 coroas, que não deve ser tocada nos próximos tempos. Só deixa eu voltar aqui. Depois de preencher o cheque corretamente e cortar os números correspondentes à quantia, noto de repente que eu não tinha solicitado 380 coroas, como eu queria, mas exatos 438. E me assustei com a falta de confiabilidade de minhas ações. Logo, reconheço que o susto foi injustificado. Eu não tinha ficado mais pobre agora do que era antes, mas vi que precisava meditar por um bom tempo sobre a influência que, sem se anunciar à minha consciência, pôde perturbar a minha primeira intenção. Primeiro, caí em caminhos falsos, que subtrair 380 de 438. Mas então
não soube o que fazer com a diferença. Por fim, ocorre-me uma ideia repentina que me mostra o verdadeiro nexo. 438 correspondiam a 10% do saldo de 4.380 coroas. 10% de desconto é o que se recebe do livreiro. Livrei-me de que alguns dias antes eu tinha selecionado uma quantidade de obras médicas que perderam seu interesse para mim, para oferecê-los ao livreiro por exatas 300 coroas. Ele achou o preço muito alto e prometeu dar a resposta definitiva dentro de alguns dias. Se ele aceitasse minha oferta, teria justamente substituído a soma que eu devo desembolsar para o parente doente. Não se pode negar que lamentava por fazer essa despesa. O afeto da percepção do meu erro pode ser mais compreendido como temor de me tornar pobre com tais despesas. Mas ambos, o pesar pela despesa e o medo de empobrecer ligado a ele, são completamente estranhos à minha consciência. Não senti o pesar quando prometi essa soma e teria achado sua motivação até risível. E é provável que jamais me atribuísse uma moção como essa, se eu não estivesse bastante familiarizado pela prática com a psicanálise de pacientes com o recalcado na vida psíquica, e se não tivesse tido há poucos dias um sonho que exigia a mesma solução. Trata-se daquele sonho que usei como paradigma em um breve artigo sobre o sonho. Ok, voltamos aqui. Cito a seguir um caso de acordo com W. Steckel, por cuja autenticidade também posso responder. Um exemplo francamente inacreditável de lapso de escrita e de leitura ocorreu na redação de um difundido seminário. A direção em questão foi publicamente referida como comprável. Era necessário escrever um artigo de repúdio e de defesa, e foi também o que aconteceu. Com grande ardor e grande ênfase, o chefe da redação do periódico leu o artigo. O autor o leu, evidentemente, várias vezes, no manuscrito e depois novamente na prova tipógrafa ou tipográfica. E todos estavam muito satisfeitos. De repente, manifesta-se o revisor assinalando um pequeno erro que escapou à atenção de todos. Lá estava escrito com toda clareza: nossos leitores nos darão o testemunho de que agimos de modo mais egoísta. Olha só isso, pessoal. Mais egoísta possível, para o bem da comunidade. É claro que deveria ter sido escrito altruísta, para o bem da comunidade. É claro que mais os pensamentos verdadeiros irromperam com força elementar na fala patética. Pessoal, alguém quer pontuar alguma coisa? Se quiserem também, inclusive, ler um pouco, não tem problema, eu posso passar. O que me dizem? Vocês já em algum momento já estiveram lendo e trocaram a palavra? Eu fiz isso umas 3 vezes nesse momento aqui, durante a leitura. Alguém gostaria de pontuar algo? Não? Então eu sigo mais um pouquinho aqui. Uma leitora do Pastor Lloyd, a senhorita Cata Levi,
em Budapeste, percebeu recentemente uma demonstração semelhante de franqueza involuntária, publicado no jornal em 11 de outubro de 1918, como telegrama procedente de Viena. Indubitavelmente, com base na relação absoluta de confiança que prevaleceu durante a guerra entre nós e nossos aliados alemães. Presume-se que as duas potências, em todos os casos, chegarão a uma decisão por unanimidade. É desnecessário ainda mencionar expressamente que também, na fase atual, tem havido uma cooperação ativa e plena de lacunas. Também eu atento para vocês observarem aqui o ano, referente à Primeira Guerra Mundial, e a Constituição Mundial que nós tínhamos nesse período, né? Budapeste, que é a capital da Hungria, terra do Ferenc, do Balint também, da Hungria. Então, como nós tínhamos uma configuração mundial muito distinta, né? Sendo Viena praticamente a capital cultural do mundo ocidental naquela época, e Budapeste fazendo parte desse construto do Império Austro-Húngaro, né? Então, quando nós falamos aqui de Budapeste, estamos falando de uma grande cidade da época. Vamos ver. Indubitavelmente, com base na relação absoluta de confiança que prevaleceu durante a guerra entre nós e nossos aliados alemãos, presume-se que as duas potências, em todos os casos, chegarão a uma decisão por unanimidade. É desnecessário ainda mencionar expressamente que também, na fase atual, tem havido uma cooperação ativa e plena de lacunas entre esses diplomatas aliados. Apenas algumas semanas depois, foi possível pronunciar-se com maior franqueza sobre essa relação de confiança, não mais havendo necessidade de se refugiar em um lapso de escrita ou de impressão. Um norte-americano residente na Europa, que deixou sua esposa após um desentendimento, acredita agora que poderia reconciliar-se com ela e pede-lhe que o encontre em uma data específica e que, para isso, atravesse o oceano. Seria fantástico, ele escreve, se você, como eu, pudesse vir ao Mauritânia, mas ele não se atreve a enviar a folha em que essa frase estava. Ele prefere escrever de novo, porque ele não quer que ela perceba a correção que foi preciso fazer no nome do navio. Inicialmente, ele tinha escrito Lusitânia, navio que naufragou. Então, notem aí que ele, ao falar desse navio que naufragou, talvez estivesse dizendo, olha, eu gostaria que você viesse no navio que não deu certo. Esse lapso de escrita não precisa de esclarecimento. É interpretável sem maiores explicações, mas a graça do acaso permite acrescentar um detalhe. Antes da guerra, sua esposa foi pela primeira vez para a Europa, após a morte de sua única irmã. Se eu não me engano, o Mauretânia é o navio irmão sobrevivente da Lusitânia, afundado durante a guerra. Vamos lá, vamos lá. Item 8. Pessoal, comentários, considerações, o que vocês mencionam aqui? O que chamou a atenção de vocês até agora sobre esse texto? Um texto, por deveras, muito autoexplicativo, né? Alguém quer pontuar alguma coisa? Vocês acham relevante estar lendo isso? O que vocês acham? Sim, é relevante. Tem que ler.
É necessário a leitura. Se não leu antes, leia agora, né? Aproveita. Eu acho que a dificuldade está aí, quando a gente não dá uma lida antes, na hora, às vezes, você não sintetiza tudo, né? E daí, né, Rita, é importante a gente entender a relevância dessa obra de 1901, chamada Psicopatologia da Vida Cotidiana. Ela é uma das 3 obras que são fundamentais na leitura do Freud. Interpretação dos Sonhos, que embora é de 1899, mas publicado em 1900, Psicopatologia da Vida Cotidiana de 1901, e Xiste e o Inconsciente, que é uma obra de 1905, tá? Então, pessoal, retomo mais um pouquinho aqui a leitura, fiquem à vontade para intervir e comentar, tá bom? Um médico tinha examinado uma criança e agora prescrevia para ela uma receita na qual aparece a palavra álcool. Enquanto ele o faz, a mãe o incomoda com perguntas insensatas e supérfluas. Ele se propõe internamente a não se aborrecer com isso e consegue realizar esse propósito, mas enquanto era perturbado, cometeu um lapso de escrita. Na receita lê-se álcool em vez de álcool. Acolhe, segundo o dicionário Duden, é um termo da medicina que significa falta de secreção do líquido biliar no intestino. Por exemplo, quando o duto biliar é fechado por cálculos biliares. Palavra de origem greco-latina. Por causa da afinidade de conteúdo anexo, um caso de Ernest Jones, né, que já mencionamos que o Ernest Jones foi o biógrafo oficial do Freud, contou sobre A.A. Brill. Esse, por sua vez, era o tradutor do Freud para o inglês e o primeiro tradutor do Freud para o inglês nos Estados Unidos, tá? Tanto Jones quanto o Brill também se tornaram psicanalistas e com suas referências, sendo referências nas suas áreas também, principalmente o Jones. Embora esse último seja por hábito totalmente abstêmio, deixou-se induzir por um amigo a beber um pouco de vinho. Na manhã seguinte, uma forte dor de cabeça lhe deu a ocasião para lamentar essa fraqueza. Ele tinha de escrever o nome de uma paciente que se chamava Ethel, e em vez disso escreveu Etil. Vamos clicar aqui para ver. Álcool etílico. É claro que também se deve levar em conta. Só um pouquinho que eu estou escutando minha voz aqui, pessoal. É claro que também se deve levar em conta que a senhora em questão costumava beber mais do que lhe fazia bem, já que um lapso de escrita cometido pelo médico ao prescrever uma receita exige um significado que vai muito além do costumeiro valor prático dos atos falhos. Aproveito a ocasião para relatar um detalhe a uma única análise publicada até agora sobre esses deslizes de médicos na escrita. Do Dr. Edward Hitchman, vamos pular, um caso repetido de lapso de escrita na prescrição. Um colega contou-me que no decorrer dos anos, várias vezes lhe aconteceu de equivocar-se ao prescrever um determinado medicamento para as pacientes de idade avançada. Em 2 ocasiões, ele prescreveu a dose 10 vezes maior e depois viu-se obrigado a anular a receita ao se aperceber disso por uma ocorrência repentina e tomado pelo maior medo de ter prejudicado a paciente e de ter exposto a si mesmo a um grande transtorno.
Essa curiosa ação sintomática merece ser esclarecida mediante uma exposição mais precisa de cada um dos casos e por uma análise. Primeiro caso: o médico prescreve a uma mulher pobre, no limiar da velhice, supositórios de beladona, 10 vezes mais forte contra constipação espasmódica. Ele deixa o ambulatório e, mais ou menos uma hora depois, em casa, subitamente lhe ocorre o erro enquanto lia o jornal e tomava café da manhã. Assaltado pelo medo, apressa-se primeiramente de volta ao ambulatório para requerer o endereço da paciente. E de lá, foi às pressas para a casa dela, que ficava bem distante. Ah, perfeito, Rita. Bem distante. Ele encontra a idosa senhorinha com uma receita ainda não preparada, com que ele muito se alegrou e voltou para casa acalmado. Ele desculpa a si mesmo, não sem justificativa, com o fato de o chefe do ambulatório, muito conversador, ter ficado olhando por sobre seu ombro enquanto ele escrevia a receita e tê-lo perturbado. Segundo caso, o médico deve se afastar. Só abrir um adendo, né, pessoal? Na prática clínica, por isso que é tão importante nós solicitarmos sempre que quem faça a leitura seja quem redigiu, ou enfim, quem está solicitando. Então, quando o analisando pede para que você leia tal coisa, o mais interessante é que você peça para que ele o faça, para que surjam seus atos falhos, seus lapsos de escrita, para que eles venham à tona, né? Lembrando sempre que o analista, ele é o objeto da sessão e não o sujeito. E sim o nosso analisando, por sua vez, que é quem deve ocupar esse lugar de sujeito de análise, né? Então, quando a gente vê esses lapsos da escrita, é com esse intuito. E para que... É muito desgastante, a gente sabe, mas que a atenção flutuante, ela é importante exatamente por isso, porque são nesses detalhes, nessas minúcias, é quando o analisando vai nos dar... Estava vendo o episódio de sessão de terapia e o Theo pediu isso a sua analisando. Luiz, compartilha conosco. Pode abrir o microfone, fica à vontade. Aí, eu tinha deixado para falar, acho que a minha esposa está comigo aqui no quarto, mas eu estou assistindo exatamente um episódio agora do Sessão de Terapia, foi antes de ontem, se não me engano, né, em que chega uma menina, né, de uma adolescente de uns 18 anos, 17 anos, né, que havia escrito um texto, e naquela ocasião, exatamente, o Theo, que é o analista, né, pediu para que ela lesse, não ele lesse, né, e ela acabou não querendo ler e tal, tudo mais, mas de qualquer forma ele estava forçando ela ali, talvez exatamente para que ela pudesse interpretar aquilo que ela estava ali, tinha escrito, né? Sim, exatamente essa é a proposta, Luiz. Exatamente. E citando casos até que eu passei na clínica, né? Um analisando chegou para mim e disse, não, olha só que absurda essa mensagem, lê aqui. Não, eu gostaria que você lesse a mensagem, a qual você disse que é um absurdo, então eu gostaria que você lesse para mim. E quando esse analisando começa a ler, na hora que ele termina, ele fica me olhando com uma cara meio desconfortável, até que ele pega e diz, acho que não era para tudo isso, né? Exatamente esse é o ponto, né? Que a gente consegue fazer com que ele reflita sobre aquela situação. A gente nunca vai conseguir interpretar da mesma forma que quem está lendo, né? Não só refletir, mas ao mesmo tempo também ele pode cometer ali atos falhos, né? Que você pode, em cima daquilo, fazer uma análise, né? Sim, sim. Essa é a proposta, Luiz. Luiz, obrigado por contribuir. Essa é a ideia. Então a gente segue agora com o segundo caso, depois que o Luiz contribuiu aqui conosco. O médico
teve de se afastar rapidamente da consulta a uma bela paciente, coquete e provocativa, para fazer uma visita médica a uma senhora mais velha. Ele usou um carro de aluguel, já que não tinha muito tempo sobrando para essa visita, pois em uma determinada hora ele deveria encontrar secretamente uma jovem, a quem amava, perto do apartamento dela. Também aqui havia uma indicação de belladonna por causa de queixas análogas às do primeiro caso. É cometido, novamente, o mesmo erro de receitar medicamento 10 vezes mais forte. A paciente diz algo interessante que não vem ao caso, mas o médico se deixa trair pela impaciência, mesmo que ele tenha negado com palavras, e então deixou a paciente de modo que conseguiu chegar a tempo ao encontro. Cerca de 12 horas depois, mais ou menos, às 7 horas da manhã, o médico desperta. Quase ao mesmo tempo chegam à sua consciência o lapso da escrita e o medo. E ele enviou rapidamente um recado à paciente na esperança de o medicamento ainda não ter sido retirado da farmácia. Ele pede que a receita seja devolvida para poder revê-la. No entanto, ele percebe a receita há pouco aviada e dirige-se à farmácia com certa resignação estoica e o otimismo do experiente, onde é tranquilizado pelo farmacêutico, que, obviamente, cuidou disso. Ou, talvez, por engano, preparando o medicamento em uma dose menor. Então, aqui a gente tem outro exemplo. Deixa eu só pegar algo aqui. Aqui, pronto. Terceiro caso. O médico quer prescrever para sua tia idosa, irmã de sua mãe, a mistura de Tinct, belladonna e Tinct op em dose inofensiva. A receita é imediatamente levada por uma menina para a farmácia. Pouquíssimo tempo depois, ocorreu ao médico que ele havia escrito extratum no lugar de tintura. E logo depois o farmacêutico lhe telefonou, interpelando-o por esse erro. O médico desculpa-se com um falso pretexto de que ele ainda não havia preenchido corretamente a receita e que ela tinha sido removida às pressas da mesa, por isso ele não teria tido culpa. Os pontos comuns notáveis desses 3 lapsos da escrita residem no fato de, até aqui, só ter acontecido ao médico com esse único medicamento, e todas as vezes tratava-se de uma paciente feminina, e em idade avançada, e a dose era sempre muito forte. Uma análise rápida mostra que a relação do médico com a sua mãe deve ter tido uma importância decisiva. De fato, ocorreu-lhe que, certa vez, ele havia prescrito a mesma receita para sua mãe, igualmente idosa, e é altamente provável que isso tenha acontecido antes dessas ações sintomáticas, na dose de 0,03, embora ele estivesse mais familiarizado com a dose mais habitual de 0,02. E isso, como ele pensou, para ajudá-la de maneira radical. A reação frágil da mãe a esse medicamento foi uma congestão na cabeça e uma secura desconfortável na garganta. Ela se queixou com uma alusão, meio de brincadeira, às perigosas consultas que se pode ter com o filho. Também, em outras ocasiões, a mãe, aliás, filha de médico, havia feito semelhantes objeções, meio de brincadeira, e medicamentos ocasionalmente recomendados por seu filho médico, e falou de envenenamento. Até onde esse autor
pôde entender as relações desse filho com a sua mãe, não há dúvida de que ele é um filho instintivamente amoroso, mas não é nada exagerado em sua avaliação intelectual da mãe, ou em relação ao seu respeito pessoal por ela. Vivendo com o irmão, um ano mais moço, e a mãe na mesma casa, há anos ele sente a convivência com uma inibição para sua liberdade erótica. Mas sabemos, pela experiência psicanalítica, que esses argumentos são usados de maneira abusiva, como um pretexto para um vínculo interno. O médico aceitou a análise com bastante satisfação pelo esclarecimento e disse sorrindo que a palavra bela dona, bela mulher, também poderia significar uma relação erótica. Ocasionalmente, ele próprio também já havia utilizado este medicamento. Pessoal, considerações, pontuações, o que vocês me dizem? Até aqui. Michel. Sim, Aide. Sim, Como Aide. vai? Tudo bem? Bom dia a todos. Então, você vê que Bom tudo dia. tem uma ligação, né? Na questão da subjetividade, né? Do inconsciente, do que traz. Tudo tem uma relação com esse inconsciente, né? Do fazer, do ato falho chamado, né? Estamos falando aí de leitura e escrita falha, né? Então, é a questão do ato falho, tanto no falar, no escrever, como no agir, nas atitudes. É mais ou menos sobre isso, né? Me esclareça aí, por favor. Tá, só um minutinho. Um minutinho. Repete para mim, por gentileza, Aide. Por gentileza, Aide. Que cortou a sua fala. Cortou a sua fala. Ah, você está conseguindo me ouvir agora? Sim. Dá para ouvir? Então, é sobre essa questão do ato falho, né? Na psicanálise, a gente vê muito essa questão do ato falho, tanto na fala quanto na escrita, e acaba o sujeito reverberando em algum momento, mesmo na sua profissão, exercendo a sua profissão, ele acaba, tanto na fala quanto na escrita, reverberando essa questão do inconsciente, né? Mesmo que tenha essa ligação já com algo inerente a ele próprio. Tu menciona sobre se isso seria um ato falho? É isso, eu estou querendo saber mais ou menos se seria um ato falho desse profissional ao ele estar medicando e fazendo suas receitas, né? Se seria um ato falho ou um ato de ligação com uma questão inconsciente entre ele e algo dele, né? No caso, a mãe ou uma senhora mais. Ai. Só um pouquinho, desculpa, Aide. Eu fui ativar o seu som, acabei fechando. Tá, mas respondendo o que disseste, tá? Quando a gente fala desse lapso de fala, lapso de escrita, eles entram sim dentro dos atos falhos, tá? O ato falho é o tópico geral. E esses lapsos de escrita, isso entra como um ato falho, né? Então, quando ele fala sobre isso, a ideia, talvez o que ele esteja tentando fazer seja, de alguma forma, talvez até excluir essa mãe, tá? Nesse ato falho, tá? Mas o lapso de escrita, lapso de fala, eles são atos falhos, e que vai reverberar, sim, na questão profissional. Isso até mesmo para nós, que somos analistas, estamos sujeitos a esses atos falhos nos atendimentos com os nossos analisandos. É por isso que é tão importante uma análise pessoal para entender o que há por trás dessas questões nossas. Consegui esclarecer? Tá? Não compliquei mais, né? Que era essa a intenção. Pessoal, antes de finalizar, eu queria só compartilhar uma coisa com vocês, porque eu fiquei muito orgulhoso da questão da Ana. Vocês estão escutando eu falar direto da Ana M, mas é que teve um recurso novo que ficou muito bom e eu queria compartilhar com vocês.
além do que vocês já conhecem, que a Ana M transcreve a nossa sessão e nos dá o resumo, a intervenção do profissional, do seu paciente, agora ela está dando estatística das nossas sessões. Isso é bacana para nós acompanharmos a evolução e estudar depois, até a forma como a gente está fazendo clínica. Então, agora a Ana também apresenta a distribuição da fala. Por exemplo, bom dia, Thiago. Vamos ver o que o Thiago escreveu aqui para nós. Podemos dizer que esses lapsos muitas vezes decorrem de contra-transferências? Podem decorrer de contra-transferências. Eu interpreto dessa forma. Eu só não coloquei em palavras ali, Thiago, mas quando eu estava explicando para a ID, veio na minha cabeça exatamente isso. Podem fazer parte do processo de contra-transferência, sim, ao meu ver, tá? Pelo que eu li e compreendi. Né? Então, a Ana agora faz isso, pessoal. Distribuição da fala. Agora ela mostra o foco temporal da nossa sessão, com aquele analisando. Ele falou mais o presente, mais o passado, mais o futuro. Qual foi o tema que ele abordou mais? Ó, aqui mais a questão da profissão. E aqui o teor, se foi mais neutro ou mais negativo. E nos próximos encontros eu vou apresentando mais alguns recursos, mais algumas novidades. Lembrando para vocês que o cadastro lá no site da Ana, anam.com.br, temos aí o prazo de 15 dias para teste, 15 dias gratuito, tá? Então, a nossa leitura, aqui como a gente viu do lapso de escrita, que entra dentro do guarda-chuva dos atos falhos, podem reverberar sim na nossa clínica, e como a gente conversou ali com o Thiago, e ao meu ver, eu acredito que de acordo com o processo de conta-transferência, podem produzir mais atos falhos. Haja vista, e isso é bem interessante, que o Ferenczi, quando ele utilizava a chamada técnica ativa, na qual ele dava orientações para os seus analisandos, seja se privarem de coisas ou estimulando coisas, ele visava produzir exatamente esses atos falhos. Porque nos atos falhos é uma das portas que o inconsciente se manifesta. Né? Lembre-se, consciente para rudinesco, tá? Estou no consciente. O que eu reprimo fica no pré-consciente. Que é aqui, o que é o pré-consciente? Ele ora emerge para a consciência. Esse é o pré-consciente. Já o inconsciente, ele fica lá embaixo, isso na primeira tópica do Freud. Esse inconsciente, ele é aquela parte submersa, que nós acessamos através de portas, xistes, sonhos e estes atos falhos. Essa é a forma que a gente vai chegar até o inconsciente. Lembrando como Lacan dizia, né? Eu existo onde não penso. Então é essa premissa que nós estamos vendo aqui. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Retomamos, então, na página 117, a semana que vem.